Mercado da bola! E haja novidade, meu parceiro. Vídeo gravado nesse dia 22 de agosto, eu sou o Brown e você me segue que tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Vem comigo para as atualizações do cenário nacional e internacional. Abel Ferreira falou que Carlos Miguel não era para ter vindo esse ano. Foi uma oportunidade de mercado. E deu a entender, que nessa temporada o Carlos Miguel ele vai ser a terceira opção atrás do Everton e também do Marcelo Lomba. Apesar da saída de Kleber Xavier, os auxiliares que estavam com ele permanecem fixos na casa do Santos. Matheus Baque, por exemplo, continuará trabalhando no Peixe. Sinisterra é o novo ponta da equipe do Cruzeiro vindo do futebol inglês. O Real Betis insiste em Bernal e recebe mais um não do Fluminense. O clube espanhol estava disposto a pagar 7 milhões de euros pelo jogador. O atleta, que não vem sendo titular absoluto do Flu, ainda está nos planos da equipe tricolor. E o Fluminense acredita que pode valer mais daqui a um tempo. O zagueiro Adonis Frias, da equipe do Leão do México, estaria na mira do Santos. O Palmeiras ultrapassa 600 milhões de reais em compra de jogadores nessa temporada. O grupo da SAF, que está montando a SAF do Fluminense, discute se realmente é válido ter Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense, como CEO. Uma apuração feita pelo Globo Esporte indica que a empresa do candidato, na verdade que o candidato diz querer investir 1 bilhão de dólares no Corinthians, não é na verdade um banco. Roger Machado balança no cargo de técnico do Internacional. Vojvoda foi anunciado como novo treinador do Santos. Ele já inicia os trabalhos e tem a missão de tirar o Santos do perigo do rebaixamento. O que se fala é que o fator Neymar teria sido fundamental para Vojvoda aceitar esse desafio, obviamente com riscos. E o Cascavel, que mais uma vez publicou, ironicamente, cobrando o Grêmio pelas parcelas da venda de Bitelo para o futebol russo. A seleção brasileira está monitorando a situação de Ryan, atacante do Vasco. O São Paulo monitora o Maracanã para mandar jogos, inclusive possivelmente da Libertadores nos próximos dias, nos próximos meses, caso o Morumbi não esteja apto para jogo por conta de shows. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira do Vasco da Gama. Leonardo Jardim recusou uma primeira proposta do Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos para tirá-lo do Cruzeiro. Uma ótima notícia para o torcedor cabuloso nesse momento. Esses são os auxiliares que estarão com o Vojvoda na comissão técnica do Santos. Nahuel Martínez, Gaston Liendo, Luiz Aspial, Santiago Piscinini e também o psicólogo Christian Rodrigues. Marcos Leonardo estaria fora dos planos do Al Hilal, que está tentando inscrever novos jogadores estrangeiros. Existe um limite muito ríspido ali em relação à Liga Saudita e pode ser negociado, mesmo sendo um jogador muito importante, ele pode ser vendido para dar espaço a outros investimentos da equipe saudita. E aí, rapaziada, onde o Marcos Leonardo vai parar? Tá arrebentando por lá. O Vasco da Gama encaminha a contratação de Robert Renan e o zagueiro já é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. O Vasco, inclusive, corre para inscrevê-lo na Copa do Brasil. Daverson já deve procurar novos clubes por estar fora dos planos de Renato Paiva no Fortaleza. O Vasco da Gama, de acordo com a Itatiaia, já estaria encaminhando a contratação de Matheus França do Crystal Palace. Balançando no cargo por parte da alta cúpula do futebol do Corinthians, Fabinho Soldado tem como trunfo a aceitação do elenco, que gosta muito do seu trabalho. E Igor Rabelo foi anunciado como novo zagueiro do Fluminense vindo do Atlético Mineiro. Há poucos dias o Vasco ainda sonhava com a contratação do zagueiro Nino, mas agora está encaminhando a contratação de Robert Renan. De acordo com a ESPN, Luiz Henrique deve voltar à convocação da seleção brasileira. A comissão técnica de Ancelotti vem observando o jogador na Rússia e contando com os feitos do atleta antes da virada do ano. Ancelotti vai anunciar os convocados na próxima segunda-feira. Inclusive, um dos monitorados a longo prazo, não propriamente para essa convocação, é o goleiro Pedro Morisco do Coritiba. Muito bom. Um jogador que pode aparecer na lista já nessa convocação é Marcos Antônio, bom meio-campista da equipe do São Paulo. O Manchester United demonstra interesse em Lemens, goleiro belga que vem se destacando bastante nas últimas temporadas pelo Antwerp. Não é de hoje que o United procura um novo goleiro. De acordo com Eduardo Semblano, Rodrigo pode ficar de fora da primeira convocação em que está disponível de Carlo Ancelotti. Na última ele se machucou, então não pôde ir, e por uma opção o Ancelotti deve observar novos jogadores, além do Rodrigo. O atacante Bremer, que já tinha jogado no São Paulo e que está emprestado para a MLS, foi sondado por alguns clubes brasileiros. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco
e até o Botafogo também, pelo que eu soube. Entretanto, as conversas com clubes brasileiros não andaram e o jogador foi emprestado, né? Voltou para a MLS, onde já tinha jogado, e está no Cincinnati FC. Sinisterra foi apresentado aí como novo reforço do Cruzeiro ao lado do Pedrinho. Carlos Miguel foi anunciado como novo jogador do Palmeiras, ao lado de Leila Pereira, que tratou de provocar o Corinthians, né, na apresentação. A Leila, né, não o Carlos. E aí falou sobre um vídeo que repercutiu há uma época, ano passado, né, em que ele falou ali que o Palmeiras não tem mundial. E tá aqui, a torcida do Palmeiras ficou muito feliz, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo em que eu era imaturo, muito novo. O Cruzeiro tá contratando do Fortaleza o Rian Guilherme. Crise política e financeira teria afastado, né, o atacante Gomes, que foi anunciado como novo jogador do Vasco da Gama. Uma informação de agorinha, rapaziada. 3 clubes demonstraram interesse e foram no Flamengo firme, cara, diretamente para tentarem contratar o Léo Pereira. Sevilha, Valência e Porto. Mas o Flamengo não aceitou nem abrir conversa e avisa que jogadores, né, da importância do Léo Pereira, do quilate do Léo Pereira, o Flamengo só vai aceitar negociar pagando a multa rescisória. O Flamengo tá na bala, né, cara? Tá baludo, não precisa se preocupar com grana nesse momento, ainda mais com o patrocínio que fechou. E a multa rescisória do Léo Pereira nesse momento é de 60 milhões de euros. Um valor, né, cara, que a gente tá falando aí de valores europeus mesmo. De acordo com informações da imprensa aqui do Rio de Janeiro, Matheus França, caso realmente feche, né, encaminhado com o Vasco da Gama, pode ganhar um salário de até R$1 milhão por mês. O Cruzeiro tinha achado muito caro a pedida. O Palmeiras estabeleceu um teto para ofertar aí Andrés Pereira mais uma vez. 15 milhões de euros ao Fulham, caso recuse, o Palmeiras vai recuar. Cauê Furquim, contratado por 14 milhões de reais naquela polêmica, no pagamento de multa aí do Corinthians, é o novo reforço do Bahia. A FIFA anuncia que o sorteio da Copa do Mundo do ano que vem vai ser no dia 5 de dezembro, dos sorteios da fase de grupos. Højlund está fechando com o Napoli. E o garoto Estevão foi eleito o melhor jogador da partida do Chelsea na Premier League, dando uma assistência na goleada sobre o West Ham. São Paulo anuncia a renovação contratual de Pablo Maia até 2029. O Botafogo informa que Cris Ramos, jogador que veio do Cádiz, centroavante, está no bid e pode atuar neste fim de semana contra o Juventude. Cruzeiro tem conversas para tentar a contratação de Caio César do Al Hilal, bom jogador. Robert Renan desembarca finalmente no Rio de Janeiro com a filha trajada de Vasco da Gama, afirmando que é o sonho da família dele ele jogar no Vasco. Santos e o zagueiro Gil negociam a rescisão contratual, que pode ser anunciada a qualquer momento por ambas as partes. De acordo com a página NT Vascaínos, Nino estaria aceitando uma proposta do Vasco da Gama para voltar ao Brasil. O Vasco acabou de contratar o Robert Renan. O Santos teria um interesse em Vitor Hugo, jogador, né, a joia da base do Flamengo, acabou não vingando, ia para o Famalicão. Parece que o Sampaoli havia indicado, o Sampaoli não veio, mas o Vitor Hugo pode chegar no Santos. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do zagueiro Pablo Mari, que está na Fiorentina da Itália, né, vem atuando no futebol italiano nos últimos anos e fez história no Flamengo naquele timaço de 2019.